de trabalho do ex-técnico do Flamengo, agora comandando o arquirrival Vasco. Receptivo ao trabalho. Venceu o Fluminense? Por que não? Outro jogo que está diretamente ligado a essa disputa de título, né? Porque o Grêmio, vice-líder, se venceu o Vasco, esse jogo é em São Januário. É um jogo difícil, o Vasco joga em casa, mas sem a torcida, que está proibida de entrar em São Januário, ainda por conta daquela confusão no clássico Vasco e Flamengo. O Zé Ricardo vai fazer a verdadeira estreia dele. Zé Ricardo, ex-Flamengo, comanda agora o Vasco. Ele, no último clássico contra o Fluminense, ficou na última partida do Vasco, né? Ficou só ali no camarote, anotando tudo, analisando a boa partida que o Vasco fez, venceu o Fluminense. No início da semana passada ele começou a trabalhar e contra o Grêmio é de fato a estreia dele. E ele contou o que ele viu, o que ele encontrou no clube e como é que foi esse início, essas 2 semanas iniciais de trabalho do ex-técnico do Flamengo, agora comandando o arquirrival Vasco. Sinto o grupo bastante receptivo ao trabalho que a gente está tentando propor. Os funcionários, comissão técnica, pessoal da direção também muito disposto a que tudo dê certo. A gente sabe que é um trabalho longo, árduo, mas a disposição não está faltando para que a gente possa encontrar o caminho grande de vitórias. A gente tem uma expectativa alta, né? Eu, quando aqui trabalhava com futsal e que tinha jogo no campo, né? A gente ficava para acompanhar os jogos, sabe que realmente é uma pressão muito grande, a torcida apoia bastante, muito difícil para o adversário jogar aqui dentro. E a gente espera que essa sinergia de torcida e equipe continue. Logicamente que com os resultados vindo, a tendência é que melhore cada vez mais e a gente consiga fazer realmente de São Januário uma grande força para a gente. O Zé Ricardo vai estrear de fato, né? Não dá para ele, nem tinha trabalhado contra o Fluminense, ficou só anotando as observações que ele viu no clássico. O Valdir Bigode, jogador, foi quem comandou e agora a gente vai saber como vê esse Vasco com o Zé Ricardo. Dá para imaginar, prever alguma coisa, a gente, lembrando do trabalho dele no Flamengo, alguma característica marcante do Zé Ricardo? Como é que você imagina esse Vasco? Diferente do que a gente falou agora há pouco, o Flamengo do Zé Ricardo era um time que gostava de ter a bola e de ter posse, de envolver o adversário. Tanto que a gente falou agora há pouco que o problema era defensivo. Só que no Vasco, aí dá uma curiosidade maior para ver como o Zé Ricardo vai conseguir trabalhar. O Zé Ricardo trabalhou no Vasco no futsal, conhece o Vasco da Gama. O elenco do Vasco não dá tanto elemento hoje para você ter um time que troque passe, que envolva o adversário. Então, também é uma adaptação do Zé Ricardo a um estilo que ele não tinha no seu trabalho anterior. Vamos ver como é que ele vai se sair com isso. Se ele vai montar um time nesse momento mais defensivo, para tentar sobreviver e no ano que vem montar um time mais forte, que ataque mais. O Milton Mendes, o antecessor, ora apostava na garotada, aí quando começava bem, desandava, ele voltava com os veteranos. Eu tô vendo que o Zé Ricardo mesclando, ele tem no time titular, no provável time que pega o Grêmio, o Nenê, ele deu muita moral pro Nenê, o Nenê foi um dos destaques no clássico contra o Fluminense. Ele tem o Wagner, ele pensa no Escudeiro também no meio de campo, na frente ainda não tem o Luiz Fabiano, vai com o Rios, argentino. O Luiz Fabiano operou, né? Luiz Fabiano operou o joelho, fica um tempo fora. O que você imagina desse Vasco? Quem sabe pega essa brabeira, mas é difícil. É em São Januário, mas não tem torcida, então é quase um campo neutro contra o Grêmio. Eu não sei o que é pior, viu? Jogar em São Januário sem torcida ou sair de São Januário para jogar em Volta Redonda. Não deu certo em Volta Redonda? Bom, eu sou a favor sempre do torcedor no estádio, porque o dia que não tiver torcedor no estádio, aí acabou, né? Mas, enfim, isso foi criado por um pseudo-torcedor do Vasco da Gama que atrapalhou, parabéns, né? Você ajudou a prejudicar a equipe do Vasco. Eu tenho uma opinião muito parecida com a do PVC, quer dizer, a gente criticava o Zé Ricardo porque ele não dava uma solidez ao sistema defensivo do Flamengo. Agora, Zé, você vai ser obrigado a fazer isso, porque falta qualidade ao time do Vasco da Gama. Vai ser um desafio incrível na carreira do Zé. Se muita gente acha, foi o maior desafio do Flamengo, o nosso Vasco vai ser 3, 4 vezes mais, porque ao contrário do Flamengo, o Flamengo entrava em todas as competições com o Zé Ricardo como um dos favoritos, candidato ao título. Ele não tem essa pressão de certa forma no Vasco, não pela grandeza do clube, assim pelo elenco. Mas brigar por título é pressão boa. Difícil é você pegar um Vasco da Gama que corre o risco de rebaixamento.
Eu quero ser técnico de um time que vai ser favorito para a Libertadores, para a Copa do Brasil, para a Primeira Liga, para a Última Liga, para a Terceira Liga. Você olha no banco, tem um Everton Ribeiro, um Vinícius Agora Júnior. você pega um time, é grande, é gigante, tá? Eu não estou falando de história, porque história, Vasco, Flamengo se equivalem. Eu estou falando do que ele tem de material humano. E não é para brigar pelo título. Ele não está chegando a um Vasco da Gama para ser campeão brasileiro. Ou você vascaíno acha isso? Eu não acho. A meta é chegar na Libertadores. Ou se manter na primeira divisão. Mas o clube com a grandeza do Vasco, se está a 3 pontos do G6, a 3 do bem. G4, mira o G6. A grandeza de um Vasco que já foi rebaixado quantas vezes? Você vascaíno sabe. 3 vezes. Teve um vascaíno que apitou aqui. 3 vezes, 3 vezes. Vascaíno, três vezes você vascaíno sabe. Eu torço, agora eu virei o torcedor. Eu torço para que o Vasco permaneça. Mas é bom ficar ligado e boa sorte ao Zé, porque se ele acha que foi o maior desafio trabalhar no Flamengo, o maior é esse aí, de conduzir o Vasco a uma condição melhor. Bom, no lado do Grêmio, 3 titulares.